Shalom, pessoal. Shalom, Haverim. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Que o Eterno continue te abençoando. Eu queria aproveitar esse momento e fazer um comunicado. Antes de nós começarmos efetivamente o nosso shiur, nós, pelo menos até o nosso Rosh Hashanah, nós estaremos trabalhando dentro de uma modalidade de shiur. Então, nós vamos estar unificando nesse primeiro momento o Or LaShavua, né, que é a luz para a semana, com o shiur que nós damos todo Shabbat. Então, o que nós vamos fazer? A partir de agora, a princípio, até Rosh Hashanah, que vai ser no pôr do sol agora, do dia 2 de outubro, calendário gregoriano, claro, dia 2 de outubro de 2024. Então, até lá, a gente vai estar unificando. Por quê? Porque Baruch Hashem, por isso, o Eterno está me dando alguns direcionamentos. Então, a partir do nosso próximo ano, dentro da Adam, nós teremos um novo formato, digamos assim, de trabalho. Vamos começar a ter estudos, e tem um aqui profundíssimo que o Eterno tem me dado, que é... Eu não quero nem falar o tema agora, porque, na verdade, ainda não tem um tema, mas nós vamos falar sobre vida com o Senhor e vamos começar falando sobre oração. E, olha, pode ter certeza que nada vezes nada do que nós aprendemos sobre oração é a essência daquilo que o Eterno tem trago de conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, esse curso, né, que vai se chamar Éden, só para vocês terem uma ideia, Éden, vai se chamar Éden. Esse curso ele vai ter uma duração de pelo menos um ano, só para vocês terem uma ideia. Então, nós vamos falar sobre vida com o Senhor e vamos falar basicamente do quê? Aspas, nesse basicamente. Nós vamos, ou melhor, o nosso propósito nesse curso é que a gente restaure a nossa essência adâmica. Eu acho que essa é a melhor expressão que eu posso definir esse curso. A proposta desse curso Éden é que a gente restaure a nossa essência adâmica e que a gente volte a viver exatamente como nós vivíamos lá no paraíso. Vou usar outra expressão aqui para ficar legal. Então, esse curso, né, vai ter uma duração de um ano, e o que vai acontecer? No máximo, na segunda semana, você já vai perceber como que a sua vida já vai estar mudando. Então, a nossa proposta é que a gente literalmente, tá, pessoal? É literalmente mesmo, que a gente volte a viver como a gente vivia no Éden. E eu vou contar uma experiência para vocês entenderem do que eu estou falando. Esse curso em si, ele será um curso onde tudo que eu for passar para vocês, com certeza absoluta, é porque eu estou praticando na minha vida, é porque eu pratiquei na minha vida e eu vi resultados. Então, podem ter certeza disso, tá? Me permita a expressão bem profissional aqui, eu estou sendo a minha cobaia. Brincadeira, pessoal. Olha só, ontem eu estava dando uma mentoria de negócios, eu tive uma experiência, foi na mesma mentoria, duas experiências muito legais sobre essa vida com o Criador, essa vida no Éden. Abrindo parênteses, nossos sábios dizem que Adão, ele via de uma extremidade a outra, entende? Vamos supor, ele está no sul, ele vê o que está no norte, mas não é no norte do país, não, é no norte do mundo, tá? Para vocês terem um vislumbre dessa mente que Adão tinha. Então, por exemplo, eu não fiz essa pesquisa, está me vindo à mente aqui agora. Se o maior... Pensa, quem era a pessoa que tinha a maior inteligência intelectual? Vamos pensar em Einstein, tá? Vamos pensar aqui em Einstein. E eu não me recordo se foi ele que disse que a gente não utiliza, a gente utiliza no máximo 2% e as sumidades chegam a 10%. Entende isso? Nós só conseguimos usar 2% do nosso cérebro, né, da capacidade do nosso cérebro. Adão usava 100%. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade espiritual acima. E é exatamente isso que eu estou propondo, tá? Que o Eterno está propondo para a gente, que a gente volte a viver como vivíamos no Éden, com essa capacidade de enxergar as extremidades com facilidade. Ontem eu estava dando uma mentoria
aqui dentro da AIN, e eu dei 2 exemplos assim extremamente aleatórios dentro do contexto que a gente estava estudando. E aí o exemplo foi o seguinte: olha só, fulano de tal quer ser cineasta e está querendo pegar algo de graça, porque fazia parte do contexto. E ele falou assim: não, eu ainda não sou cineasta, eu sou cinegrafista, fotógrafo. Eu falei: não acredito. Eu não podia expressar claramente, né, esse meu espanto de ter recebido esse insight do Criador. Para vocês terem uma ideia. E houve uma outra situação também, como essa ontem no nosso estudo. Então, é isso. Nós, popularmente, vamos chamar isso de revelação, mas a gente a gente acredita que a revelação ela vem quando a gente está quase que num transe espiritual. Eu estava dando uma aula falando de negócios. Sim, eu utilizei a Kabbalah para isso, mas esse não é o ponto. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o que eu estou vivendo, tá? Eu não quero ficar falando de mim aqui, mas é só para contextualizar para vocês. Eu penso numa coisa e quando eu vejo, eu olho, ou nem termino de pensar, eu estou vendo aquela coisa na minha frente. O último exemplo, porque é isso que eu estou projetando, entende? Isso que eu estou, é isso que o Eterno está projetando para nós. Anteontem, se não me falha a memória, segunda-feira, melhor dizendo, segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, hoje, tá? É dia 15 de outubro de 2024, no calendário gregoriano, no calendário hebraico, é dia 11 do quinto mês de 5.784. E vamos falar da Parashá Vayet Hanan. Então, na segunda-feira, hoje é quinta, na segunda-feira, eu estava preparando um material aqui de trabalho e eu percebi que eu emiti uma documentação errada de uma aluna. Documentação essa que eu fiz em janeiro, estamos em agosto, 7 meses e alguns dias depois. Mandei o documento correto para ela, pedi desculpas a ela, e é uma cliente que eu não falo com ela, raramente eu falo com ela, apesar de ser uma pessoa extremamente querida. E o que acontece? Eu mandei o arquivo para ela, mandei o áudio pedindo perdão para ela, e a resposta dela para mim foi a seguinte: meu nome civil é Valdilene, né? E ela falou assim: Valdilene, eu ainda nem ouvi seu áudio, mas eu estava aqui atendendo uma pessoa, que ela é psicanalista, eu estava atendendo uma pessoa, pensei em você e você me manda uma mensagem. Gente, não tinha o menor motivo de eu pensar nessa cliente, de eu lembrar não, de eu querer checar se o diploma dela estava correto. O que isso significa? Isso significa que eu estou praticando algo e quero auxiliar você, e se fizer sentido para você, que você também possa adquirir essa prática e esse conhecimento e essa prática, e aí sim a gente vai viver, porque é isso que eu estou começando a vislumbrar. Nós vamos viver dirigidos pela Ruach HaKodesh. O que é a Ruach HaKodesh? É o espírito de santidade, tá ok? Então, a partir de agora, até segunda ordem, a gente vai ter esse vídeo gravado, porque eu estou preparando esse material, e a partir de... Inclusive, a gente vai começar no dia 2 de outubro, tá? Possivelmente às 20 horas, para que a gente possa ter bastante tempo, ok? Perdão. Então, é isso que nós estamos projetando, e é isso que nós vamos estar, Bezrat Hashem, com a ajuda dele mesmo, nós vamos estar aprendendo a viver dirigidos pela Ruach HaKodesh. Então, nós vamos viver como Adão vivia, tendo total acesso ao Criador. Ok? Bom, dito isto, pessoal, vamos começar a nossa Parashá. Se você ainda não me conhece, meu nome é Hadassah, tá ok? Ok? Eu sou morar aqui na Adam, que é a AIN, né? Que é a Aliança Israelita Natzratim, né? O SA significa isso, e Dan, né? O Dan seria discipulando as nações. Bom, a Parashá Vayet Hanan, eu vou ler apenas um passuque dela, tá? Um versículo. Ela se encontra no livro de Devarim, Deuteronômio, Devarim 3, passuque 23, tá ok? Devarim 3, 23. Naquele tempo, eu implorei a Adonai, dizendo, ok? Só vou ler esse passuque e é aqui que nós vamos ficar. Bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo,
que nos deste a tua Torá. Pessoal, olha só, vamos nós. Como vocês já sabem, e toda semana eu faço esse pano de fundo, o nome da Paraxá é literalmente... o nome da Paraxá, ela tem o início, né, do seu nome está naquele versículo. E a Paraxá, e o nome Vayet Hanan significa exatamente a expressão implorou, tá ok? Quem é que implorou? Moshe implorou ao Eterno para que deixasse ele entrar na Terra Prometida. Bom, eu disse que nós vamos ter esse curso de oração, que não é oração, é um curso de tefilá. E o que acontece? A palavra Vayet Hanan, ela tem um valor numérico, né, dentro da gemátria, porque no hebraico as palavras, né, as letras têm um número, ela tem uma numeração. Então, a palavra Vayet Hanan, que significa no português implorou, tem um valor numérico de 515. E pasmem, tá? Pasmem. A palavra tefilá, que é traduzida por oração, de igual forma, ela tem esse valor numérico de 515. Então, eu até poderia dizer, né, que o nosso curso vai ser Vayet Hanan, mas não vai ser Hayet, não vai ter esse nome, mas terá o outro nome, vamos colocar aí como tefilá, que, de novo, Vayet Hanan, tefilá e oração, implorar, é a mesma coisa. Por quê? Porque tem o mesmo valor numérico, ok? Então, por que isso é relevante? Porque a palavra Vayet Hanan, ela tem um valor numérico de 515, né, como eu falei, e os nossos sábios, tá? Eles dizem o seguinte, que Moshe orou, né, ou implorou, fez tefilá, eu vou usar a expressão a partir de agora tefilá, tá ok? Tefilá no singular, tefilot no plural. Vou começar a usar agora somente essa expressão. Então, nossos sábios dizem que Moshe fez 515 tefilotes. Entende? Tefilote, com T mudo, tá? Tefilote. Por quê? Por causa desse valor numérico. E aí, por isso que o título do nosso shiur é Não pare de orar até completar 515 vezes. É claro que é a questão de como está no título, orar, e o 515 acaba tendo essa duplicidade, mas ela é importante para quê? Para que a gente compreenda a importância da tefilá. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: quantas vezes você já orou pela mesma coisa? Você já conseguiu orar pela mesma coisa 20 vezes? 30 vezes? 40 vezes? 50 vezes? Eu tenho quase que certeza que talvez, sabe, num universo aí de 6 milhões, 7 milhões de habitantes, algumas pessoas até possa ter anotado quantos anos orou por uma determinada coisa, mas dizer que orou especificamente X vezes por aquele mesmo objetivo é muito difícil. Nós, réis mortais, fazemos isso, porque isso não faz parte da nossa cultura. Porém, Moshe, o maior profeta, né, que tivemos de todos os tempos, e aqui eu estou falando sempre dentro do senso comum. Qual é o senso comum? Não importa se a gente está falando para uma classe racídica, uma classe mais ortodoxa, uma classe no sentido de grupo, tá, pessoal? Que não acredita na vinda do Mashiach, no sentido de que ele já veio, ou se nós estamos falando para nós, por exemplo, que acreditamos que Yehoshua já veio. Ou seja, Moshe, ele é uma unanimidade para os dois grupos. Então, por isso que eu estou dizendo que Moshe foi o maior profeta de todos os tempos. Dito isso, Moshe está nos ensinando o quê? A orarmos. Já estou indo quase que para o final do shiur, tá? Moshe, e não vou acabar agora. Moshe está nos ensinando a orarmos até termos uma resposta, que eu não vou nem chamar de resposta, mas nesse momento eu vou usar a palavra resposta. Até que a gente tenha a resposta daquilo que a gente quer. Mas é só entre aspas, a palavra resposta, ok? Então,
a partir de hoje, eu queria te sugerir, ok? Que você também orasse 515 vezes. Significa literalmente 515? Não. Significa que pode ser 1000 ou que pode ser 3. Nós não sabemos, só o Eterno saberá e nós vamos aprender como fazer. Bom, quando Adão... outra coisa aqui para a gente poder, um outro pano de fundo aqui. Nossos sábios dizem que a partir do momento que o templo foi destruído, o Beit HaMikdash foi destruído, como que nós começamos ou como que nós passamos a servir ao Criador, tá? Isso aqui é muito interessante. Nós passamos a servir o Criador com as nossas tefilot, com as nossas orações. Esse passou a ser o serviço. O sacrifício que era feito no templo, hoje ele é feito de uma outra forma e eu vou falar mais à frente. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que eu quero pontuar, fazendo, né, gerando esses fundamentos para nós, é o seguinte: a palavra diz que quando Adão pecou, e quando eu falo Adão, eu estou falando muito pausadamente. Se você ainda, digamos assim, caiu de paraquedas aqui, eu já quero te pedir, abrindo aqui um parênteses, porque eu sempre esqueço, eu quero te pedir que você curta, tá? Esse vídeo, já compartilha aí com pelo menos 515 pessoas, ok? Pega aí sua lista e compartilha com pelo menos 515 pessoas. E à medida do shiur, se você for tendo insight, anota no papel, compartilha também conosco aí nos comentários, ok? Então, ok, vamos lá. Quando a gente fala de Adão, Adão não significa, pessoal, indivíduo, ok? Adão não significa indivíduo. Adão significa humanidade. Radassa, só tinha 2 pessoas ali. Como é que está significando humanidade? E vamos falar especificamente, até porque isso é um outro assunto, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, não. Vamos lá. Todos nós, tá? Dentro de Adão, existiam 600 mil almas. Estavam dentro dele. Quando ele pecou, não foi um indivíduo que pecou. Por isso que a palavra diz que todos pecaram. Por quê? Porque nós estávamos dentro dele. Isso significa que quando... Aí sim houve toda essa divisão, digamos assim, que isso é um outro assunto para um outro momento, tá? Possivelmente para o nosso curso de Tefilá. Então, olha só, não foi um ser humano que pecou, foi a humanidade que pecou, porque nós somos Adão, nós somos essa humanidade, ok? Então, quando nós pecamos, quando Adão pecou, por isso do curso, tá? Para nós voltarmos a vivermos como vivíamos no Éden antes, tá? Antes da transgressão. Essa é a proposta do nosso curso. E sim, é muito possível. E sim, de maneira muito, muito pequenina, eu estou vivendo isso, ok? Então, o Eterno, o Sagrado, disse para Adão, humanidade, ele diz o seguinte: do suor do teu rosto comerás. E o que a gente pensa? O que vem na sua mente quando você ouve essa frase? Do suor do teu rosto você comerá. Radassa, isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Eu vou ter que ralar pra caramba para conseguir sustento. E isso sim é uma verdade, ok? Eu não vou dizer que você está errado, não. Você está errado. É verdade. Tem que ralar muito mesmo para conseguir a nossa parnassá, porque sustento não é dinheiro, tá? Dinheiro é outra coisa. Sustento é meio de subsistência e às vezes vem através do dinheiro. Ok? Às vezes vem através do dinheiro. Então, quando o Eterno diz para mim e para você que do suor do nosso rosto nós comeremos, nós temos uma tendência, tá? Eu estou generalizando, e por favor, se você nunca pensou dessa forma, coloca aí nos comentários. Eu nunca pensei assim, eu vou adorar saber isso. Nós temos uma tendência a imaginar que o trabalho é uma maldição pós-queda. Então, a partir do momento que eu pequei, eu recebi uma maldição, eu recebi um castigo e agora eu tenho o quê? Eu tenho que trabalhar. Mas a gente se esquece
ou não tem uma percepção mais apurada, que o Eterno, quando colocou Adão, né, lá no jardim, lá no Éden, o Eterno disse o seguinte: olha só, você vai lavrar e cultivar a terra. Gente, lavrar, tudo bem que eu não sou agricultora, mas lavrar e cultivar não são serviços simples, fáceis e me permita a expressão popular, que a gente faz de boa. Não, lavrar cansa. Lavrar também significa pegar no pesado. Por mais que a terra fosse propícia, tá ok? A terra fosse extremamente fértil, mas caramba, me permita esse caramba, porque é de exaltação mesmo, eu fico imaginando o seguinte, olha só, tinham as estações climáticas. Então, no verão, Adão já suava. Ou vai dizer que ele não transpirava. Vou falar bonitinho. Vai dizer que Adão não suspirava no verão, por exemplo, por causa da estação climática. Vai dizer que Adão não sentia frio no inverno. Consegue entender, pessoal? Vamos ampliar nossa mente. Do suor do seu rosto comerás, não pensando, tá? Nesse senso comum. Ah, então depois da queda eu tenho que trabalhar e isso se tornou uma maldição. Não, senhor. Antes da queda nós já trabalhávamos. Qual é a diferença? Vem aqui o pulo do gato. Que antes a gente tinha tudo ao nosso alcance com toda a facilidade do mundo. Se a gente queria uma uva, a gente ia lá e pegava a uva. Se a gente queria uma alface, a alface estava ali fácil para a gente. Ou menos difícil. Agora, a partir de agora, e tem outro detalhe também, por que antes era mais fácil do que agora? Porque Adão vivia num mundo, numa dimensão, e é para essa dimensão que Bezrat Hashem, vocês não têm noção do quão empolgada eu estou com esse curso e o quão empolgada, gente, eu estou arrepiada aqui, o quão ansiosa, sabe, que eu estou para poder contribuir de alguma forma, sabe, eu estou ansiosa em poder de alguma forma contribuir para que eu e você juntos possamos voltar para essa dimensão aonde, por exemplo, não havia dualidade. Então, nessa dimensão que não havia dualidade, que era a dimensão que Adão vivia, as coisas eram, sim, fáceis para ele. Por quê? Porque não havia dualidade. Não haviam duas coisas. E vocês vão entender o que eu quero dizer de duas coisas. Só existia um. Ou seja, ele estava totalmente imerso no eterno. Quando Yehoshua fala assim, eu e o Pai somos um, ele não está se referindo a ser ou não ser uma divindade, que sim, Yehoshua não era uma divindade. Ele está dizendo que ele e o Pai, eles estavam unidos, sabe? Os dois um nível, é o mesmo nível de Adão. E Yehoshua, ele foi o Adão. E nós podemos ser Adão. Por quê? Porque Yehoshua disse duas coisas que eu quero pontuar aqui. Primeiro, ele disse que, três coisas. Ele disse que ele faz tudo conforme o Pai ensinou e que nós temos que imitá-lo. Ou seja, se a gente conseguir imitar Yehoshua, nós vamos fazer tudo conforme o Pai quer. E Yehoshua disse que nós, tá? Vamos fazer obras maiores do que ele fez. Se nós não estamos fazendo obras maiores do que ele fez, eu fico imaginando somente uma coisa. Eu não consigo achar outra resposta. Se a Hadassah não faz obras maiores que a que Yehoshua fez, é porque a Hadassah não está fazendo duas coisas. Primeiro, a Hadassah não está tendo comunhão adequada com o Eterno para poder ser uma com ele. E dois, a Hadassah não está aplicando, não é estudar, não é ler. A Hadassah não está aplicando os conhecimentos de Yehoshua, porque ele disse que nós faremos obras maiores. Se eu não estou fazendo, ou ele é mentiroso, ok? Ou Yehoshua é mentiroso, ou então eu estou fazendo alguma coisa errada. E nesse caso, meus amores,
tenham certeza absoluta que eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu não acredito em hipótese alguma que Yehoshua seja mentiroso. Consegue entender? Então, esse curso tem essa finalidade, fazer com que eu e você voltemos a ser como nós éramos antes da queda. Então, de qual esforço o Eterno estava falando, então, para Adão, já que lavrar e cultivar gerava esforço, já que Adão transpirava, tá? Por causa das estações climáticas e por causa do sol. E é claro, pessoal, que o transpirar de Adão não era como o transpirar nosso, não era aquele transpirar dele quando, igual, olha o exemplo que me veio à mente, quando a gente anda de ônibus, né, no final do expediente, e que tem aquela pessoa que, enfim, está suada e com um cheiro não muito agradável do nosso lado. Não, não é disso, tá ok? Não é esse tipo de odor que Adão exalava. Mas é isso que a gente precisa entender, que ele, aspas, a vida fácil que ele tinha era por causa de uma coisa, e eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Bom, eu acredito que a gente pode perceber a partir disto que a atividade laboral em si, o trabalho em si, isso não é maldição, ok? Por quê? Porque ele já trabalhava. Então, se eu penso, né, que maldição, né, que o trabalho ele se tornou maldito porque eu pequei, então como é que eu vou justificar isso na vida de Adão porque ele já trabalhava antes? E detalhe, tá? Trabalhava mais do que eu trabalho. Então, o que é maldição, pessoal? Maldição, num nível muito literal, num nível muito simples, num nível muito simbólico, não seria nem simbólico, eu diria simplório. Maldição é justamente o contrário da bênção. E aí, o que acontece? Quando uma pessoa diz, tá? Eu vou explicar o que é bênção e o que é maldição segundo a palavra do Criador. Quando uma pessoa diz que graças ao Eterno não sou eu e nem você, porque nós não usamos esse tipo de expressão, quando nós dizemos assim, eu tenho que me matar de trabalhar, essa pessoa, assim, está vivendo uma maldição. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, o Eterno fala para o povo assim, ó, eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ou seja, vida é bênção. Tudo aquilo que me traz vida, isso é bênção. Isso é brahá. E tudo aquilo que me traz morte é maldição. Kralá. Ok? Então, quando eu não digo isso, eu nunca disse isso. Até porque eu não trabalho, por isso eu não trabalho, né? Porque todas as minhas atividades laborais, elas são tão prazerosas que para mim não é trabalho. Então, assim, quando uma pessoa que não é você, que diz que tem que se matar de trabalhar, essa pessoa está vivendo uma maldição. Por quê? Porque a maldição é morte. Tudo aquilo que gera morte é maldição. E tudo aquilo que gera vida é o quê? É bênção. Ok? Conseguiu entender, pessoal? Coloque aí nos comentários para mim se está dando para você entender. Bom, outra questão aqui para a gente trabalhar é, Yehoshua disse, a gente está falando do quê? Que o Eterno disse que ele teria que se esforçar, ok? Ele falou assim, ó, do suor do seu rosto comerás, ou seja, você agora vai ter que se esforçar. Não é agora, não existe o agora. Você vai ter que se esforçar. E aí Yehoshua, e aí eu fiquei me perguntando, claro, de que esforço o Eterno estava falando e Baruch Hashem, graças ao mérito de vocês e a essa paraxá, a Ruach HaKodesh me mostrou de que esforço nós estamos falando. E aí, Yehoshua fala assim, o reino dos céus é tomado por esforço. E ele continua, isso está em Toledot e Yehoshua, Matitiarro, Mateus 11, do 12 ao 14, tá? Passuque 12 a 14. Então ele diz assim, ó, o reino dos céus é tomado por esforço.
vou falar bonitinho agora. O reino, o Shammai, o reino, sabe? O Shammai, ele é tomado por esforço. Desde Ohanã até agora. Só que, vamos por parte. Primeiro, o que é reino? Para existir um reino, para um país, né, ser considerado um país monarca, precisa ter um rei. A Inglaterra é um país monárquico, né? Eles possuem um rei. O Brasil não é um país democrático, então não tem rei. Aspas, eu estou falando em termos políticos, né? Porque bendito é o Brasil, cujo Adonai é o Senhor. Então, falando só popularmente. Então, a Inglaterra possui uma monarquia porque lá tem um rei. Da mesma forma que o Shammai, que os céus, tem um rei. E Adão morava em um desses céus. Consegue entender? Era lá que Adão morava. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o reino do Shammai possui um rei. E esse rei é o Yud Rei Vav Rei, que é o nome impronunciável do Eterno. E nesse reino, onde não há dualidade, ele tem total prevalência, ele tem total primazia. Então, o que o Yehoshua está dizendo? Que para eu e você, ok? Podermos estar neste reino, aonde o sagrado tem total prevalência, total primazia, total governo. E quando eu digo de total governo, talvez você vá me criticar, mas espero eu molhar o bico, como dizem, que é claro que o Eterno domina sobre tudo e todos. Porém, tem uma diferença. O X o Eterno tem algo, ele quer que algo aconteça agora. Como, na minha vida, como eu vivo numa dualidade, eu não faço o que o Eterno quer que eu faça agora. Aí o Eterno tem que trabalhar na minha vida para quê? Para que eu vá para aquele ponto que ele queria que eu fosse. E nesse ponto não há dualidade. E aí, nesse ponto, eu vivo a soberania dele. Eu estou dizendo para você que o tempo do Eterno não se cumpre porque eu, Radassa, fiz algo que não permitiu que isso se cumprisse? Claro que não. Por quê? Porque existe, tá, uma infinidade de rotas e de rotas que o Eterno já sabe que... Vou dar um exemplo mais clássico. Quando o Eterno chama Moshe, o Eterno fala assim para Moshe, você vai lá falar com Paró, mas ele só vai liberar o povo através da 10ª praga. Que, no caso, a gente sabe que é a morte dos primogênitos, mas com a morte dos primogênitos. Moshe levou 1 ano. Vai lá e volta, vai lá e volta, vai lá e volta. Eu não sei se eu teria essa paciência que Moshe teve. Ele foi lá 10 vezes. Isso significa que o Eterno não sabia quando especificamente isso acontecia? É óbvio. Só que o Eterno preparou Paró, ok? O Eterno preparou Paró para chegar naquele ponto que era o tempo dele. Então, nós não precisamos passar por 10 pragas nas nossas vidas para fazer o que o Eterno quer. Se nós estivermos nessa dimensão da unidade, da unicidade, entende, pessoal? Do errado. O Eterno é um, o Eterno é errado. Nós falamos isso todo dia, manhã, tarde e noite. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ele é um. Se nós estivermos nesse mundo, nessa dimensão, aonde ele é um, e nós seremos um com ele, entenda, se nós seremos um com ele, o que vai acontecer? Não vai haver esforço. Então, aonde está o esforço que Yehoshua falou? O esforço está em quê? Em que nós precisamos sair da dimensão que nós estamos e irmos para a dimensão que o Eterno está. Aí gera esforço. E aí, o que acontece? Ele falou para Adão, a partir de agora você vai ter que se esforçar. Por que o Eterno disse isso para Adão? Porque antes o Eterno aparecia para Adão
todo santo dia, na virada do dia. Adão tinha o acesso, me permita a expressão simbólica, Adão tinha o acesso irrestrito ao Criador. Agora, quando eu digo irrestrito, pessoal, eu quero dizer de forma perceptível, ok? Adão tinha uma consciência do divino tão palpável que nós não temos hoje. Se eu perguntar para você, aonde está o Senhor? Aonde está o Criador? Alguns vão dizer, ele está no céu. Outros vão dizer que ele está dentro de mim. Outros vão dizer que eu estou dentro dele. Mas consegue perceber que há uma distância entre o céu, entre dentro de você, entre você dentro dele. O Eterno está mais perto de você, pessoal, do que o ar que você respira. Porque o ar que você respira é o sagrado. Ou seja, esse nível de consciência é que o Eterno quer resgatar e restaurar em nós, para que a gente possa perceber que não existe aonde o Eterno está. Porque o Eterno não está lá. E o Eterno não... Eu não sei nem como explicar para vocês isso. Porque não existe um lá. Não existe um aqui. Não existe um lugar aonde eu possa ir para estar nele. Por quê? Simplesmente porque ele é o lugar. Então, não sou eu já estou dentro do Eterno. Eu só preciso entender, conceber e viver isso. E é isso que o Eterno vai trazer para a gente nesse nosso próximo ano de 5.785. Pessoal, gravem isso. O ano de 5.785, Bezrat Hashem, vai ser o seu ano. Vai ser o seu ano, ok? Vai ser aquele ano que vai ser, de fato, eu nem vou falar que vai ser um divisor de águas na sua vida, mas eu vou dizer que vai existir sim, ele vai ser um marco na sua vida. E a partir do primeiro dia do 7º mês, que a gente começa o nosso ano religioso, a sua vida, Bezrat Hashem, em nome de Yehoshua HaMashiach, ela vai sofrer, no bom sentido da palavra, uma metamorfose, sabe? Uma mudança que vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. Eu nem vou falar que vai impactar você, vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, porque você vai transmitir, vai iluminar, vai ser esse Ain, essa luz. Você vai voltar a ter a pele que você tinha antes da queda, que era essa pele de luz, Bezrat Hashem, em nome de Yehoshua HaMashiach. Então, Yehoshua fala isso, olha, o esforço que a gente tem que fazer agora é qual? Sair dessa dimensão terrena e voltar a viver na dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual não há dualidade, porque é na dualidade que vem o sofrimento, que é um exemplo muito clássico. O Eterno te dá uma palavra, você fica maravilhado, maravilhada. Nossa, você explode de alegria. Passa 1 milésimo de segundo. A primeira coisa que vem na sua mente é o quê? Vou no simples. Será que foi o Eterno mesmo que falou comigo? Será que isso não foi coisa da minha cabeça? Consegue entender? Isso é a dualidade. Então, se a gente for para essa dimensão onde essa dualidade não existe, onde ele é um, o que vai acontecer? Ele vai falar contigo e você vai entender. Não é duvidar no sentido ruim da palavra, tá? Não é isso, não. Você não vai duvidar e você vai viver aquilo que ele disse para você. Então, no Shammai, no reino de Adonai, não há de forma alguma ambiguidade. E se não há ambiguidade, se não há, como se fala, dualidade, o que existe ali? Existe a brahá. Existe a bênção. E, de novo, bênção não tem a ver com prosperidade financeira, bênção não tem a ver com você ter tudo o que você quer, bênção não tem a ver com nada disso.
Bênção tem a ver com você ter o eterno. Porque ele tem tudo. Se você tiver ele, você vai ter tudo. O problema é que a gente quer tudo e não sabe como conquistar esse tudo. Porque o que eu queria dizer mesmo é, a gente quer tudo, mas não quer o eterno. E quando eu digo que não quer o eterno, eu não estou dizendo que a gente está literalmente dizendo, Senhor, eu não te quero, eu não te amo. Mas quando a gente não faz o que ele quer, a gente está dizendo que a gente não ama ele, e a gente está dizendo que a gente não confia nele, e a gente está dizendo que a gente não quer ele. Outra coisa que Yehoshua fala, desde Yohanan até agora. Gente, preste atenção. Desde Yohanan, o gap, né? A diferença de idade entre Yohanan e Yehoshua é de apenas 6 meses. Então, desde Yohanan até agora, porque, na verdade, Yohanan, ele tem uma simbologia, ele tipifica uma outra coisa, ou uma outra pessoa. Que outra pessoa Yohanan está aqui simbolizando? Yohanan está simbolizando Eliarro. Eliarro Hanavi, Elias, o profeta. E aí, o que Eliarro e Yohanan têm em comum? Os dois, eu vou usar uma expressão e depois eu vou mudar só para vocês entenderem. Eles tinham uma vida asceta. O que é uma vida asceta? O ascetismo, por exemplo, a gente vai pensar em restrições, tá? Então, por exemplo, uma pessoa asceta é uma pessoa que jejua bastante. Por quê? Porque ela está fazendo restrições no seu corpo para poder, então, expandir a sua alma. Então, Yohanan Eliarro, eles tinham essa vida asceta, mas não é especificamente voltado ao jejum de alimentos, tá? O jejum deles era outro, o jejum deles era para os prazeres carnais, e não estou falando de sexo, drogas e rock and roll, como eu costumo dizer, eu estou dizendo o seguinte, que a primazia para eles era o quê? Buscar o Criador. Radassa, você está dizendo que eu não posso ver Netflix? Claro que eu não estou dizendo isso. Eu, particularmente, maratono e precisamos, tá, pessoal? Nós precisamos ter contato com o mundo físico, tá? Haja vista que o Eterno disse para Adão assim, olha, não é bom que o homem viva só. A gente tem um show aqui falando sobre isso. Como assim não é bom que o homem viva só? O Eterno estava ali 24 horas por dia com ele, claro que eu estou falando de um tempo cronos. Como é que não era bom estar com o Eterno o tempo todo? A gente, inclusive, os nossos sábios dizem que Nadav e Abihu morreram justamente porque eles também não queriam se casar. Então, nós precisamos do outro. Por que nós precisamos do outro? Porque Adão, ele estava recebendo o tempo todo da essência divina. E a essência divina é uma essência do amor. E o que o amor faz? O amor serve, o amor compartilha, o amor doa. Adão não tinha um ser semelhante a ele para quem doar. Então, por isto, eu e você, quando recebemos do Criador, recebemos para compartilhar. Então, nós precisamos sim ter contato. Nós podemos e devemos viajar com a família, nós podemos e devemos passear com a família, nós podemos e devemos, entende? Ter vida física. Por quê? Porque a nossa vida física vai permitir que a gente exale do Criador e que a gente acabe, sabe? Exale esse bom perfume do Mashiach e as pessoas comecem a sentir esse aroma extremamente agradável e queira automaticamente estar com ele. Bom, Yohanan e Eliarro, o que eles tinham em comum? Os dois eram Navi, tá? Os dois eles eram profetas. Pessoal, o que um profeta faz? Um profeta, num conceito judaico, o profeta ele faz três coisas, tá? Num conceito judaico. O que é comum que todos nós sabemos? O profeta ele ouve do Criador e transmite para o povo. Isso é o que a gente entende de profecia, ok? O profeta, ele tem uma visão, como eu posso dizer para vocês? O profeta, ele é um analista cósmico. Por exemplo, quem gosta de investimento, quem gosta da área financeira, eu gosto muito dessa área financeira. Então, o que a gente tem? Por exemplo, quando a gente vai falar de investimentos,
todas as corretoras, né? Elas têm o quê? Ela tem um analista financeiro que vai, por exemplo, nos orientar qual é a ação que está projetando dar uma boa rentabilidade. Um exemplo muito simples. Esse analista financeiro que faz projeções, biblicamente, no contexto judaico, a gente vai dizer que ele é um profeta, ok? Por quê? Porque ele faz uma análise gráfica e ele consegue prever, digamos assim, tá? Ele consegue vislumbrar quais as ações que vão dar certo. Claro que ele pode errar, ok? Mas esse não é o ponto aqui, tá bom? Então, o profeta bíblico, o Navi, Eliarro e Yohanan, por exemplo, entre outros, eles fazem essa análise. Porém, essa análise é cósmica. Eles avaliam, e quando eu digo cósmica, eu quero dizer mística. E também essa análise está baseada em quê? Eles começam a analisar como que um povo está se conduzindo. E à medida que esse povo está se conduzindo, ele consegue prever aonde aquela ação vai dar. E então ele faz o quê? Alerta o povo. Então, isso não significa especificamente que o Criador, especificamente, deu a ele, aspas, uma revelação. Mas ele é tão elevado espiritualmente que ele consegue prever isto. E 3, o profeta, o Navi, no contexto judaico, aquilo que ele fala, o Eterno assina embaixo. Por quê? Porque o Navi, ele tem o poder de criar. E é exata... Sabe quando vocês veem, pessoal, escola de profetas, né? Na Bíblia, não estou falando as que tem por aí, estou falando na Bíblia. O Shemuel, por exemplo, ele ensinava os outros a profetizarem, que era o quê? Óbvio, ter vida com o Senhor através da oração, que não é a que você está possivelmente acostumado a fazer. Ele ensinava a avaliar como que estava o povo, tá? Com as suas práticas, e com isso eles conseguiam prever que se o povo continuasse por aquele caminho, aonde ia dar. E 3, o Navi determinava as situações. Por quê? Porque ele tinha essa elevação espiritual. Então, desde Elias, desde Eliarro até agora, por que desde Eliarro? Qual foi o feito emblemático de Eliarro? Por exemplo, é quando ele vai lá com a questão dos profetas de Baal. Então, desde Eliarro até agora, ok? Desde Eliarro até agora, o que é? O céu é tomado por esforço, até agora. Mas vai chegar a vinda do Mashiach, ok? No sentido do Olam Rabá e tudo mais. Então, ok, pessoal. Bom, vamos lá. Eu não sei se eu falei, mas eu aprendi que o mal não existe, tá? E eu falei que o sofrimento, ele vem de um mundo de dualidade. Quando eu digo que o mal não existe, o Eterno disse que ele criou o mal, ok? O Eterno diz, olha, eu crio o mal. Então, vamos lá. O que é o mal? Primeira coisa que precisa entender, o que é o mal? O mal é tudo aquilo que foge à minha compreensão. Então, quando eu não compreendo algo, aquilo é mal para mim. E se é mal para mim, me gera sofrimento. Então, o sofrimento, ele existe a partir de que situação? A partir de tudo aquilo que não é compreensível à minha mente natural. Por isto, Shaul Hachalia disse que todas as coisas contribuem para o bem. Por quê? Porque a partir do momento que a gente conseguir compreender, então a gente vai perceber, de fato, que aquilo não era mal, que aquilo não era ruim. Então vamos lá, só para vocês entenderem aqui. Imagine o seguinte, você, tá, de alguma forma, consegue ver uma mãe que passou a noite toda beliscando seu filhinho, vamos pensar, um bebezinho aí de 6 meses, tá?
fofinho, bonitinho, gostosinho. Você, de alguma forma, você conseguiu ver que essa mãe estava beliscando o filho, ela não deixava o filho dormir, ela saculejava o filho, ela picava, sabe, pegava uma agulha e começava a ferir o filho. O que você vai imaginar? A minha pergunta para você é: isso é bom ou isso é mal? A ação dessa mãe, a ação, ela é boa ou ela é má? Coloque aí nos comentários. É claro que é má ou é claro que é boa. E se você puder, justifica. Dá um pause, tá? Dá um pause, coloca aí nos comentários e justifica. Agora vamos imaginar o seguinte. Se essa mãe, ok? Você está vendo isso? Então, eu acho que você vai achar o quê? Que é claro que essa mãe está gerando dor nessa criança. Essa mãe está gerando sofrimento a essa criança. Essa mãe está gerando infortúnio a essa criança. Como que isso, Radassa, pode ser bom? Olha só, pessoal. Imagine o seguinte, que a partir do momento que você viu, amanheceu o dia e você percebeu, teve um outro insight, que essa mãe, ela estava fazendo o quê? Ela estava, de fato, aspas, maltratando na nossa percepção essa criança. Por quê? Porque ao tomarmos consciência do que de fato estava acontecendo, a gente percebe que essa criança, foi picada por um inseto altamente venenoso e que, se essa criança dormisse, essa criança morreria. Então, essa mãe não podia deixar a criança dormir. E qual foi a estratégia que essa mãe achou? Foi fazer esses infortúnios. Por quê? Porque essa mãe era uma mãe muito carente, não tinha, morava numa cidade que não tinha transporte com facilidade, era altas horas da noite, não tinha um vizinho para ajudar a levar a criança para o médico, e ela não tinha dinheiro para chamar um transporte público. E aí, o que acontece? Ela teve que esperar o outro dia amanhecer para ela então poder pedir socorro, para então poder ir levar a criança para o médico e então a criança receber toda a medicação necessária e ainda a mãe recebe os parabéns do médico. Por quê? Porque o médico disse: mãe, ainda bem que a senhora não deixou... Mãezinha, né? Os médicos gostam de falar assim: mãezinha, ainda bem que a senhora não deixou o seu filho dormir. Entende, pessoal? De posse desse conhecimento, todos esses infortúnios, ele era bom ou era mal? Ok? Então, a maldição, de fato, penso que a maldição foi o fato de termos perdido a conexão com o Criador, a ponto de saber conscientemente o que ele está fazendo, e isto não nos afetarmos com isso. Então, o que é? Qual é a maldição que a gente, aspas, tá? Qual é a maldição que a gente recebeu ao sair do Gan Eden? A maldição é que a gente perdeu a nossa conexão sublime, ou na essência, com o Criador. E é por isto que nós sofremos. A gente não sofre por causa, aspas, das maldades que vêm. A gente sofre porque a gente perdeu a conexão com o Criador. E eu vou falar uma coisa para você com muita tranquilidade. Eu descobri recentemente que a minha conexão com o Criador, ela era rasa. E eu não quero ficar fazendo propaganda a meu respeito, ok? A minha conexão com o Criador, ela era rasa. O meu ápice eram lampejos, eram momentos. Mas a partir de então, a minha conexão com o Criador, ela tem aumentado a cada dia. E é sobre isso, mais uma vez, eu sei que eu estou falando disso toda hora, mas é para que você, de verdade, compartilhe com 515 pessoas esse conhecimento, para que o máximo de pessoas possíveis possam ser abençoadas. Então, esse é o esforço que temos que fazer.
é voltar para esse mundo aonde não há dualidade. Bom, o Midrash explica o seguinte: servir ao Eterno de todo o coração refere-se à oração, refere-se a tefilá. Mas o que a tefilá tem a ver com servir? Normalmente, nós pensamos que... Normalmente pensamos na oração como uma forma de pedir algo ao Criador, enquanto servir é fazer algo por outra pessoa. Então, que conexão tem o serviço com a tefilá? Se lembra que no início eu falei que os nossos sábios disseram que a partir do momento que o segundo templo foi destruído, a forma que nós passamos a servir ao Eterno foi com as nossas orações? Então, é exatamente isso. As nossas tefilot é aquilo que vai gerar em nós o quê? Conexão com o Criador. Por quê? Porque antes nós tínhamos, a princípio, né, o tabernáculo, depois o Mishkan, que é o tabernáculo, depois o Beit HaMikdash, e quando foram destruídos, nós precisamos, nossos sábios, né, precisamos recorrer à oração. Radassa, mas o povo sempre orou. Sim, o povo sempre orou, mas eu quero trazer, Bezrat Hashem, uma outra maneira, uma outra forma, um outro entendimento que a gente não tinha e vamos passar a ter a partir desse curso, tá? Éden, ok? Então vamos lá, deixa eu ler um negócio aqui para vocês, para a gente poder finalizar a respeito dessa questão de Moshe ter orado 515 vezes, tá ok? Vayet Hanan, 515, Tefilá, 515, implorou 515. O Rav Moshe de Trani, o Mabit, ele explica uma ideia muito importante a respeito da Tefilá. Ele diz que o propósito da tefilá não é primordialmente para que as nossas orações sejam respondidas. O processo de tefilá é mostrar nosso entendimento de que não há nada ou ninguém no mundo que pode verdadeiramente satisfazer nossas necessidades, exceto o Criador. Então, quando eu faço tefilá, o que eu estou dizendo para mim mesma? Eu entendo que não existe nada além de Adonai. Em Od Mivador, ok? Em Od Milevador. Não há nada além de Adonai. Então, quando eu faço tefilá, eu estou falando isso para o meu entendimento. O Mabit, ele nos diz também, ele nos ensina que quando fazemos tefilá, nossa consciência deve ser tal que saibamos que não temos nada sem a ajuda do Criador. E é por isso que oramos. Não oramos necessariamente para que os nossos pedidos sejam atendidos, mas para fortalecer o nosso entendimento de que não temos nada por nós mesmos e que tudo o que precisamos pode vir do Criador. Em outras palavras, a oração é uma ferramenta para usarmos a fim de fortalecer nossa confiança e compreensão de que tudo o que precisamos vem do Criador. É repetitivo, não é? Parece repetitivo, mas o que acontece no dia a dia, devido à ambiguidade e às amnésias que sofremos ao longo do dia, para não dizer da amnésia que sofremos ao encarnar, né? A nossa alma adquirir esse corpo, nós esquecemos que nós somos totalmente dependentes do Criador e achamos que conseguimos alguma coisa pelos nossos méritos. É exatamente por isto que nós precisamos fazer tefilá, para que a gente possa perceber, ou melhor, a gente faz tefilá para que a gente possa se reconectar da maneira mais clássica possível ao Criador. Bom, deixa eu só, finalizando aqui, pessoal, deixa eu só ver uma coisa aqui. Nossos sábios dizem que Moshe orou 515 vezes
E foi aí que o Eterno disse para ele parar de orar. Se lembra o nosso título? Não pare de orar até chegar em 515 vezes? Ou seja, não pare de fazer tefilá até o Eterno te dar uma resposta. Ok? Te dar uma resposta. Não é te dar o que você quer. E também não é não dar o que você quer. É até o Eterno te dar uma resposta. Ok? E aí o Eterno disse para Moshe, Moshe, pare de orar. E aí os nossos sábios dizem que se o Eterno não tivesse dito para Moshe parar de orar, e se Moshe tivesse chegado na oração 516, o Eterno teria que ter dado a ele aquilo que ele pediu. Então, qual é o momento exato de você parar de orar? Quando o Eterno te der uma resposta. E você vai entender, ok? Então, e aí quando o Eterno te der uma resposta, você vai parar de orar? Só que tem que entender o seguinte, essa resposta não é apenas um sim ou não. Eu gosto de chamar essa resposta de substância, tá? Substância. Ou seja, se conecte com o Eterno, ore ao Eterno, até que você sinta a substância. Que aí sim, seja para sim ou seja para não. Mas será que existe não? Será que realmente o Eterno nos diz não? Eu fiquei com essa dúvida, tô brincando, e a gente vai discutir agora, quase que para finalizando. Vamos lá. Para sim, se o Eterno te der essa substância, essa resposta for para sim, o que você vai fazer? Vai parar de orar? Claro que não. Você vai continuar conectado com ele. Para quê? Para saber como administrar, como usufruir do que ele está te dando. Aí eu pergunto, tá? Será que Moshe realmente... Voltando. O que o Eterno falou? Moshe, para de orar porque você não vai entrar na Terra Prometida. O que o Eterno falou? Moshe, pare de orar porque você não vai entrar na Terra Prometida, ok? Beleza. Você não vai entrar, não. Você não vai pisar na Terra Prometida. Esse pisar e entrar significava pisar, tá? Você não vai pisar, você não vai entrar na Terra Prometida. Aí Moshe parou de orar. Eu pergunto para você, será que Moshe realmente não entrou na Terra Prometida? O que você acha? Voltando, o Eterno disse que ele não entraria na Terra Prometida, que ele não pisaria na Terra Prometida, que ele só veria a Terra Prometida. A minha pergunta para você é, dá um pause e responde. Moshe entrou na Terra Prometida, sim ou não? Coloca aí, Radassa, ele entrou. Não, ele não entrou. Por que ele entrou e por que ele não entrou? Não basta só dizer sim ou não, não vale chutar, tem que justificar. Olha só, pessoal, o que a gente tem relatado lá em Matitiarro, né? Toledot e Yehoshua, Mateus 17. Nós temos relatado ali que aparece dois seres para Yehoshua. Aparece Eliarro Hanavi, se lembra? Que o céu, o Shammai é tomado por esforço desde Yohanan / Eliarro, e aparece Moshe, no Monte da Transfiguração. Sejamos bem honestos agora que a gente sabe o final da história. O que você ia preferir? Entrar na Terra Prometida e ponto, ok? Entrou na Terra Prometida. Ou você ia preferir, no tempo, ou após um tempo, você estar na Terra Prometida e ainda se encontrar com essas duas sumidades. No caso, Moshe, qual a sumidade? Eliarro e Yehoshua. Nossos sábios dizem que Moshe pedia ao Eterno para que, pelo menos, ele pudesse pisar na Terra Prometida. E aí, eu pergunto para você, a oração de Moshe, a tefilá de Moshe, foi atendida ou não foi atendida? Moshe pisou ou não pisou na terra? Ele teve ou não teve? De novo, a tefilá dele atendida. Fica aqui mais essa pergunta para você responder nos comentários, porque eu não vou responder ela, não. O que você preferia? Entrar na Terra Prometida e ponto? Por um exemplo qualquer, tá?
O que você prefere? Ter o teu sonho realizado agora ou, aspas, não ter o teu sonho realizado agora, mas lá na frente você verá algo muito melhor se concretizando? Eu acho que essa é a pergunta. O que você prefere? Ganhar um pão agora ou ser dono de uma padaria depois? A sua oração sempre é atendida com um sim. Mesmo que para você, mesmo que para mim, isso seja um não. Porque a nossa oração é sempre um sim, porque a nossa oração, quando a gente está nessa dimensão, no Chamai, aonde não há dualidades, a gente percebe que o sim e o não é a mesma coisa. Dito isso, Shabbat Shalom. Na descrição, pessoal, eu também já vou colocar o link para se inscrever para o nosso curso, tá ok? Na descrição consta também, vai estar constando, melhor dizendo, a nossa, como eu posso dizer? Vai estar constando todos os dados para você poder fazer parte da ADA e também vai ter para você os dados caso você queira enviar sua Tzedakah, seu Pix e tudo mais, tá ok? E aí você vai ter também acesso a nosso grupo fechado para essa turma de Tefilá, ok? É isso. Shabbat Shalom.